Então vamos lá, pessoal, iniciar aqui o nosso primeiro vídeo, tá? Dessa jornada de aprendizado. Ao final desses vídeos que eu vou postar aqui no grupo, tá? Nesse canal de inscrição, de inscrito, você vai ter o conhecimento para poder controlar a sua alimentação e a sua saúde, tá? Para quem não me conhece, o meu nome é Álvaro, eu sou médico pós-graduado em endocrinologia e terapia intensiva. Trabalhei muitos anos aí no setor de terapia intensiva, fiz parte da direção do maior CTI da América Latina, que é aqui o Hospital Municipal do Ronaldo Gazola, no Rio de Janeiro, e sempre ali atuando junto, em conjunto, né, a endocrinologia e ajudando o máximo possível os meus pacientes. Já atendi para mais de 2.000 pacientes aí em tratamento somente para obesidade, tá? E o que eu quero passar para vocês aqui é todo o conhecimento básico para vocês, tá? Aprender a cuidar da saúde de vocês, a emagrecer, controlar a diabetes, controlar tudo, tá bom? A primeira pergunta o primeiro tema que a gente vai entrar aqui, na verdade, né, que eu fiz a listinha aqui, que a gente vai iniciar é: o que é o alimento? Você parou para pensar o que é um pão? O que é um arroz? O que é um feijão? Qual é a função desse alimento? O que é isso aqui? Para que eu compro uma caneta? Ela escreve, ela coça, ela morde, né? Mas para que eu compro uma caneta? E o que é isso aqui? Para que eu como isso aqui? Né? Então é isso. Para você começar a entender um pouco, você tem que parar para se perguntar: para que eu vou comer isso aqui? Desde o começo da sua vida, você é ensinado de uma forma errada a se alimentar, a tratar o alimento, né, como um alimento. Você trata sempre o alimento como uma fonte de recompensa, né, uma válvula de escape, uma fonte de prazer. Para que você está comendo arroz com feijão? Ah, é porque eu gosto. Opa! Então ele já se tornou uma fonte de prazer antes de você saber o que era aquilo, né? Para que você come chocolate? Porque eu amo chocolate. Calma aí. Para que você come? Então essas perguntas que você tem que fazer antes de comer, né? Você tem que transformar o alimento em um alimento, né? Senão você vai pegar um médico e tentar transformar ele num cozinheiro, né? Ou vai pegar uma cozinheira e tentar transformar no médico, e aí não vai dar certo, tá? Não vai dar certo. Cada um tem a sua função. E qual é a função do alimento? Vamos olhar ali atrás. Informação nutricional. Informação desse alimento. Deixa eu ver, olha, tem 1 litro de leite aqui também, ó. Informação desse alimento. Tem aqui quantidade de porção, então uma porção de 200 ml, que é o equivalente a um copo. Opa, a primeira informação já está aqui, ó. Energia, valor energético. Então, esse alimento aqui é uma fonte de energia. E aqui embaixo tem carboidratos, proteínas, fibra, cálcio, sódio, nutrientes. Então, todo alimento ele é fonte de energia e nutrientes. A principal função desse alimento aqui é te dar energia e nutrientes, tá? Mas, doutor, eu amo comer, me dá prazer. Sim. Esse mecanismo, tá, de prazer, o seu corpo ele criou como uma forma de recompensa. Existem 3 coisas que não podem faltar na sua vida. 3 coisas. A primeira é ar. Você não vive sem ar, tá? Você não consegue ficar 5 minutos sem respirar. Você não vive, presta atenção, sem água, tá? Mais de 50% do seu corpo é constituído por água. Então você não consegue ficar 7 dias ali sem beber água, tá? E energia. O seu corpo ele precisa de energia, tá? Energia que ele extrai dos alimentos,
que lá na nossa corrente sanguínea, né, a gente olha como glicose, tá? Prestem atenção, sacarose, açúcar que fica em cima da mesa, glicose, açúcar que fica na corrente sanguínea. Então, você tem que entender isso, tá? Que todo alimento ele vai ser uma fonte de energia e nutrientes. Toda vez que você come qualquer alimento, ele vai lá para o seu estômago transforma ele num bolo alimentar chamado quimo, e desse quimo ele tenta extrair o máximo de nutrientes, tá? Ele não sabe a diferença de arroz, pão, macarrão, feijão, Coca-Cola, qualquer alimento, qualquer nome que você falar de alimento, ele não sabe a diferença. Ele só sabe se tem energia, se tem nutrientes, e ele tenta absorver através do bolo que ele forma chamado de quimo. Quando ele não consegue mais absorver esse bolo, nutrientes desse bolo, ele transforma em bolo fecal. E ó, tchau. E aí você tem que comer de novo. Então, o seu corpo ele sempre vai te estimular a respirar, a beber água, sede e a comer, fome. Você sempre vai sentir fome, porque é um estímulo de sobrevivência, tá? Então, o que a fome vai fazer? Você procurar comida. E culturalmente as pessoas criaram três refeições sagradas, né? Café da manhã, almoço e jantar. Mas vamos voltar lá para a época das cavernas. Quantas refeições tu acha que os homens das cavernas, seus ancestrais, faziam por dia? Café da manhã, almoço, jantar. Tu acha que eles tinham horas? Oita, já são 7 horas da manhã. Só sabia que era Deus do sol, Deus da lua. Não sabia nem que era café da manhã, nem almoço, nem jantar. Só recebia o estímulo de fome e toda vez que achava um alimento com muita energia, um alimento hipercalórico, como uma barra de chocolate, né? Uma fonte grande de energia, teu corpo ele vai lá e sinaliza com liberação de dopamina lá dentro da sua cabeça, né? Aquela sensação de felicidade, né? Vou liberar dopamina para sinalizar que esse alimento é o que a gente precisa para sobreviver. Então, isso aconteceu por vários anos de evolução. E o seu corpo, simples, sempre teve ar, oxigênio em excesso, água em excesso e escassez de alimento. E ele então evoluiu e todo o excesso de alimento ele transformou em gordura. E não é excesso de alimento, falei errado, é excesso de energia, tá? Energia. Então, todo ser humano ele tem um gasto energético basal. Eu, você, todo mundo precisa de determinada quantidade de energia para sobreviver em 24 horas. Então, um adulto médio aí de 30 anos com 75 quilos, 1,70 m, né, a estatura brasileira normal, ele vai ter uma taxa metabólica basal. O que é isso, doutor? É a taxa de energia que seu corpo gasta para te manter vivo em 24 horas. E você tem que se alimentar aquela quantidade para ele sobreviver, tá? E se eu não me alimentar? Aí ele tem um mecanismo de defesa super importante que ele evoluiu através de milhares de anos, que é a energia armazenada em forma de gordura, de lipídios, triglicerídeos, colesteróis, tá? Para isso que ela serve, para quando um dia você ficar sem comer, você ter de onde tirar. Então, resumindo tudo que eu falei nesse vídeo, alimento é fonte de energia e nutrientes, e gordura é energia armazenada. Toda vez que você come mais do que precisa, seu corpo pega esse excesso e guarda. E toda vez que você come menos, o seu corpo tira daqui e completa para te deixar vivo. Se você gostou, deixa o like, compartilha e até o próximo vídeo.